Como saber se eu estou escrevendo bem o meu livro? Olá, seja bem-vindo ao canal Café Caneta e Papel. Que bom que você está aqui, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse conteúdo. Olha, muitas pessoas me perguntam, João, será que eu estou escrevendo um livro que esteja agradando o meu leitor? É muito importante que você tenha essa dúvida na sua mente, porque realmente não adianta nada você escrever muito e não entregar qualidade, não entregar algo que chame a atenção das pessoas. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas para você que está nessa dúvida. Mas antes disso, gente, eu vou pedir para você dar uma olhadinha aqui nos nossos conteúdos aí do canal. Se você estiver gostando desses conteúdos, se estão de acordo com aquilo que você espera de um canal voltado à escrita, já se inscreve aí no nosso canal e curta aí este vídeo, tá bom? Gente, olha só. É importante você entender que o seu livro ele é um produto. E esse produto ele vai ser entregue para pessoas que estejam interessadas nesse nicho do produto. Então, se eu tenho um livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, eu vou estar direcionando este livro para pessoas que estão buscando um desenvolvimento pessoal, uma ajuda, né? Então, é o primeiro ponto que eu tenho para destacar com vocês. Você precisa encontrar pessoas que são voltadas a esse nicho e essas pessoas elas precisam ser de confiança. Por quê? Porque você vai estabelecer uma relação proximal com essa pessoa para que ela possa, e aí o segundo ponto, te entregar feedbacks, retornos sobre aquilo que você está escrevendo. Quando eu escrevi meu livro, meu primeiro livro, quem foi a pessoa que analisava e até mesmo passava um retorno foi a minha esposa. Minha esposa ela gostava desta área, dessa temática, uma temática voltada a desenvolvimento pessoal, uma temática voltada ao público cristão. Então ela lia e ela me passava um retorno. E eu já destaco, é sempre importante você ter uma percepção de 3 pessoas, porque aí você consegue fazer justamente uma análise mais, como é que eu posso dizer, mais integrada justamente desses feedbacks. E aí você traz uma pessoa de perto e 2 pessoas de longe. Eu digo assim, amigos que não... Um amigo, né, mais chegado, pode ser a sua esposa, a sua noiva, sua namorada, né, ou vice-versa. E também pode ser amigos. Um amigo mais próximo e um amigo que você não tem muito contato, né, como o seu amigo mais próximo. Por quê? Porque as pessoas que estão mais próximas, elas sempre vão te apoiar. Então, o feedback delas é muito importante, isso é fato. Mas é bom você ter uma percepção de alguém que seja um pouco mais distante, seja um amigo que às vezes não tem muito contato, mas é um seu amigo. Ou até mesmo uma pessoa que você tem um colega de trabalho, um colega ali de escola, de faculdade, e pode te dar um feedback sobre isso. E normalmente o feedback desta pessoa, que é mais distanciada, vamos dizer assim, em termos de relacionamentos interpessoais, ela vai te dar um feedback mais imparcial. E esse feedback imparcial você integra junto com os outros feedbacks e chega num denominador comum. Isso é muito importante. Você precisa ter um feedback. Esse feedback ele pode ser parcial ou total. O que eu indico? O que é o feedback parcial? Você faz um capítulo e passa para essa pessoa. Aí essa pessoa vai te dar um feedback sobre isso, sobre o conteúdo. Ó, dá uma melhorada aí no conteúdo. Eu achei que ficou um pouquinho difícil de entender. Você precisa melhorar nesse parágrafo. Você precisa estabelecer um pouquinho mais de conexões aqui nessa ideia. Você precisa melhorar a sua gramática. Tem muitos erros de português. Esses são feedbacks que são assertivos. E normalmente o que eu fiz? Eu coloquei 3 pessoas e foi até o final. Mas você pode analisar. Se você está vendo que o feedback está sendo muito bom, quer testar com outras 3 pessoas, teste. Até mesmo para o seu livro ficar rico, né? E não ter dor de cabeça com relação a
reedição ou algo do tipo. Continuando. Além disso, é importante que você faça, voltando aqui no ponto do feedback parcial, um capítulo, uma página, um trecho. Eu sempre indico você pedir esses feedbacks parciais. Por quê? Porque às vezes você termina o livro, aí você vai dar um livro de 250 páginas para a pessoa ler. Sabe o que ela vai falar? Por mais que ela seja a apreciadora de leitura, ela vai falar assim: poxa, eu vou demorar para ler isso aí. E às vezes ela perde o interesse, porque o feedback ele vai ser muito longo, de um conteúdo muito grande, e às vezes ela não vai te passar com exatidão, com precisão, quais aspectos você precisa melhorar. E então por isso que eu acho interessante, né, de capítulo em capítulo, de entre 5 a 10 páginas, entrega para a pessoa, vê o que ela vai achar e ela vai te dar um retorno sobre isso. Tá? Então isso aí é algo que você precisa anotar. E depois do feedback, procure receber o feedback com disposição. É um aspecto, um ponto muito importante para que você possa interpretar aquela crítica como algo bom, para que você possa melhorar. E aí o terceiro ponto é justamente o autoaperfeiçoamento. Você se aperfeiçoar. É você justamente saber lidar com esses pontos fortes, com essas oportunidades de melhoria, com essas boas práticas, para que você possa justamente desenvolver o seu livro de uma forma contínua e progressiva, para que você possa justamente melhorar a qualidade do seu livro e entregar o melhor produto ao cliente. E nesse autoaperfeiçoamento é muito importante você entender que às vezes o problema não vai estar na história, na narrativa. O problema vai estar em você. Às vezes você tem que se autoaperfeiçoar, às vezes no conteúdo que você está tratando. Já aconteceu comigo. Teve um capítulo que eu fiz que eu precisei me autoaperfeiçoar. Porque o feedback que eu recebi de um amigo foi justamente: João, qual a propriedade que você tem para falar sobre esta temática? Aí eu falei: olha, eu tenho isso, isso e isso. Ele falou: olha, mas eu estou achando que você precisa se aprofundar mais um pouco. Porque eu conheço um colega que ele falou sobre essa temática, porém, a sua abordagem ficou um pouco superficial. E aí eu entendi que eu precisava me autoaperfeiçoar diante daquela crítica, daquela oportunidade de melhoria. Sempre interprete a crítica como uma oportunidade de melhoria. E tenha parcimônia na hora de ponderar essa crítica, que às vezes realmente vai ter algo que é muito... está incoerente com aquilo que você está entregando, com aquilo que você está fazendo. Mas tem outros que realmente são pertinentes. E você vai ter esse feeling, porque você está escrevendo. Então, você já entendeu o propósito, você tem a disciplina de escrever, você tem um conteúdo, então não vai ser um problema para você lidar com esses retornos, com esses feedbacks. E isso é muito bom também, um outro ponto, é o último, inclusive. Comenta aí se esse conteúdo está te ajudando. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com alguém que precisa ouvir esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Por fim, esses feedbacks parciais, eles antecipam a percepção que muitas outras pessoas terão do seu livro. E isso é muito interessante, porque quando você tem esses feedbacks, você vai receber aplausos de 3 pessoas ou críticas de 3 pessoas. E você pode melhorar isso. Você pode justamente melhorar em cima das críticas e dos aplausos, obviamente, ter equilíbrio para entender que o seu conteúdo está bom e que você pode melhorar mais ainda. Por que eu falo isso? Porque se você não sente o seu público, você pode ou se surpreender positivamente, como todo mundo elogiando, ou você pode se surpreender negativamente. Nossa, o seu livro me decepcionou. Acontece, você escreva aí se você já viu pessoas
comentando em determinados livros, não precisa citar o livro, tá? Mas comentando, nossa, que livro ruim, as expectativas estavam lá em cima, porém o livro não entregou aquilo que eu queria. Eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Então por isso que eu estou compartilhando com você essa ideia, para que você não cometa esse erro. E se você faz isso, pede um feedback, pede um retorno, você com certeza vai ter uma percepção inicial, em uma quantidade inferior, de que se o seu livro está bom ou não. E, consequentemente, quando você publicar o seu livro e vendê-lo, você vai ter um retorno, uma percepção bem parecida com aquelas 3 ou 4, 5 pessoas que você estava contando, você estava mandando, você estava compartilhando as ideias e ela estava te dando um feedback sobre a sua obra. Gente, vou ficando por aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, já deixa o like, compartilha com alguém, se inscreve no nosso canal. Forte abraço e até mais.